Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia 2. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a origem da vida na Terra. Bom, gente, primeiro eu vou falar aquela coisinha que eu sempre falo no início das aulas, ok? É válido que a gente preste atenção nas aulas, que a gente entenda as aulas, para a gente não decorar o conteúdo, para a gente entender. Porque se a gente entender, não importa a forma que ela esteja, a questão esteja pedindo, nós saberemos o que ela está pedindo. Outra coisa, pessoal, para quem não viu as nossas aulas anteriores, elas estão disponíveis no Moodle, para que vocês possam estar vendo quantas vezes acharem interessante, né? E para que vocês possam estar anotando as partes importantes. Também peço para quem puder fazer os mapas mentais, vão ajudar bastante na hora da prova, ok, gente? Enfim, eu não vou me prolongar muito nesse assunto, não. Vamos para o assunto da aula de hoje, que é, então, como eu disse antes, a origem da vida na Terra. Mas para nós falarmos da origem da vida na Terra, nós precisamos, inicialmente, conhecer a origem da Terra e como ela era lá na sua origem, ok? Bom, gente, a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Mas tendo em vista, né, o tempo que tem o universo, o surgimento da Terra é extremamente recente. Sendo que o universo ele tem aproximadamente 13,5 bilhões de anos, ok, gente? Então, sabendo disso, agora nós vamos falar sobre como eram primitivas as condições da Terra no seu surgimento. Bom, ela era completamente diferente da Terra que nós conhecemos atualmente. A sua superfície, ela era composta por magma, né? Que é o material que deu origem então às rochas, e a sua temperatura era extremamente elevada. Além disso, pessoal, era comum acontecerem colisões com meteoritos na superfície da Terra e havia muita radiação, porque naquela época não existia então a camada de ozônio, né, que protege a Terra da radiação. A partir disso, acredita-se então que nesse período não existia vida na Terra devido às condições inóspitas. Acredita-se que apenas 700 milhões de anos após o surgimento da Terra iniciou então o resfriamento e a formação, então, das rochas, né, na superfície terrestre. Também, durante esse período, a água, que até então se encontrava apenas no estado gasoso, né, devido ao calor excessivo, passou a ser encontrada em forma líquida. E foi aqui, nesse momento, que surgiram os primeiros mares. Agora, né, com as modificações acontecendo, a Terra passa a ser menos inóspita para o surgimento da vida na Terra. Ok? Os primeiros fósseis encontrados dos seres vivos da Terra, né, eles são de cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. O que significa que, segundo os registros, né, a Terra ficou aproximadamente 1 bilhão de anos sem vida, ok, pessoal? Aproximadamente 1000 anos atrás, começaram a surgir cientistas ou pensadores, né, à frente de seu tempo, que passaram a se perguntar como surgiu a vida na Terra. Então, vamos analisar agora as teorias sobre o surgimento da vida na Terra. Existiam cientistas que acreditavam na abiogênese e outros que acreditavam na biogênese. A abiogênese é a teoria que fala que a vida surgiu de matéria sem vida. Um exemplo seria se deixássemos uma fruta iniciar ali seu processo de decomposição. Dessa fruta seriam geradas moscas, segundo esses cientistas. E elas teriam, então, uma força, né, que permitiria o surgimento de vida, no caso dessas moscas. De um bolo esquecido no forno por alguns dias, então surgiriam baratas, surgiriam formigas, surgiriam ratos. E essas ideias, elas foram defendidas por muito tempo, gente. Mas com o passar do tempo, surgiu um cientista chamado Redi, que questionou a abiogênese, né? Achando inconcebível surgir viva da matéria abiótica, né? Da matéria não viva.
Esses cientistas defendiam então a biogênese, que defende que a vida ela surge somente a partir de algo vivo. Isso significa que um jacaré, por exemplo, ele não nasceria a partir do pântano em que ele vive, e sim a partir de outro jacaré. Sendo assim, nada nasce do nada, gente. Tudo nasce a partir de algo vivo, ok? Mas como provar que essa teoria estava correta, né? Quando vários outros estudiosos defendiam a abiogênese. Redi, então, decide fazer um experimento onde ele colocou em potes o mesmo material, sendo que o primeiro estava completamente exposto, o outro estava lacrado, assim, naquele que estava lacrado, não teria como nenhum animal entrar, né? E o outro estava apenas fechado com uma redinha. Assim, os animais eles teriam acesso à rede, mas eles não teriam acesso ao material que estava lá dentro, entendeu, gente? O Redi, ele esperava com isso que apenas os potes, o pote, no caso, completamente aberto e exposto, no caso, teria moscas, já que ele teria contato direto, no caso, os animais teriam contato direto com o material. Então, lá eles deixariam seus ovos, entendeu? Enquanto o outro, que estava completamente lacrado, não liberaria odor, então não atrairia mosca, o que... Também mesmo que tivesse como atrair moscas, as moscas não teriam como entrar em contato com aquilo, então não teria como gerar mosca, então não haveria outro ser ali, entendeu, gente? E o que estava fechado com o material, né, que deixava o ar entrar, ele atrairia as moscas, porém, elas não entrariam em contato direto com o material, então não haveriam larvas, não haveriam ovos. E foi o que aconteceu, gente. Com seu estudo, ele conseguiu provar que a abiogênese não era verdadeira. Porém, outros cientistas falavam que apesar de que os animais, de que para os animais a abiogênese não se aplicava, para micro-organismos sim, entendeu? Então, micro-organismos, vermes e alguns outros seres, segundo eles, a abiogênese seria super aplicável, gente. No caso, os vermes encontrados em um corpo, eles teriam surgido lá sem a presença de outro, né? Ou a reprodução, eles teriam simplesmente surgido lá, gente. Passado algum tempo, dois outros cientistas surgem. Um defendendo a abiogênese, dizendo ter provas concretas de que ela realmente funcionava, de que ela era real. E esse cientista ele se chamava Needham. E o outro se chamava Spallanzani, que defendia a biogênese e dizia que a abiogênese estava incorreta. Então, Needham faz um experimento para comprovar que a abiogênese ocorre em micro-organismos. Ele utilizou em seu experimento um caldo temperado em um pote, né, com uma rolha de cortiça. Ele ferveu esse material e, após um período, ele notou o surgimento de micro-organismos no pote, gente. Deduziu, então, né, que o caldo de carne ele possui uma força vital, que teria gerado esses micro-organismos que estão ali. Segundo Needham, então, estava comprovado que a abiogênese estava correta. A partir do experimento de Needham, Spallanzani fez o seu experimento também para refutar a abiogênese. Spallanzani, então, usou um caldo nutritivo, né, como o de Needham. Ele ferveu esse caldo e, posteriormente, ele fechou o bico. Mas, dessa vez, em vez de ele usar a rolha de cortiça, ele derreteu o bico do recipiente, né, selando ele por completo. Então, o líquido ele ficou dentro do vidro e, após algum tempo, ele notou que não surgiu micro-organismos. Então, nesse momento, surge Needham novamente, falando que o material foi fervido por tempo demais, quebrando, então, dessa forma, a força vital do caldo. Mas Spallanzani prova não ter força vital
mas sim a existência, não ter tirado, no caso. Spallanzani, ele prova não ter tirado a força vital, mas sim a inexistência dessa força vital, gente. Ele quebrou, então, o bico por completo, provando que quando exposto a ao ar, né? Então, ele está exposto também a micro-organismos. Então, nesse caso, volta a presença desses micro-organismos no caldo, gente. Porém, Needham, novamente, tentando provar que a sua teoria diz, que o que a sua teoria diz está correto, né? Ele quebra o bico do frasco, o ar entra em contato, devolve a força vital ao caldo, entendeu? Foi isso que ele diz. Spallanzani, mesmo sabendo que ele estava correto, não consegue realizar um teste para provar a sua teoria. Então, Spallanzani conseguiu provar para si que não existia força vital. Que simplesmente, por ele não estar exposto ao ar, que está, no caso, não estar exposto aos micro-organismos, ele não teve surgimento de micro-organismo lá, porque ele não gera do nada. Mas o Needham, ele diz que não, que aquilo, que na verdade, quando ele abriu, ele deu origem, então, à força vital que o Spallanzani havia tirado. Mas Spallanzani não conseguiu provar. Algum tempo depois, surge, então, um cientista disposto a quebrar completamente a teoria da abiogênese. E esse cientista se chama Pasteur. E nós, provavelmente, conhecemos muito dos feitos de Pasteur, né, gente? Bom, ele pegou, então, um material semelhante ao usado por Needham em seus experimentos. E em vez de lacrar completamente, ele entortou o bico, fazendo com que o ar passasse por ali livremente, né, para dentro do frasco, por um espaço bem pequeno. Posteriormente, ele ferveu o material por um longo tempo e percebeu que mesmo o ar tocando ali no caldo, não houve surgimento de vida, gente. Os micro-organismos, eles ficaram presos por um líquido no tubo, criado por Pasteur, né? Que dava acesso ao caldo, não conseguindo chegar ao caldo. Mas para provar que a biogênese estava errada, ele quebrou o vidro e desse momento voltou então a surgir, né, micro-organismos, comprovando que a força vital realmente não existia. Ela não foi destruída, porque ela não existia, assim como dizia Spallanzani, gente. Os experimentos de Pasteur mudaram a indústria alimentícia, né? Vocês devem saber. Pois graças aos seus estudos, podemos manter atualmente o material em bom estado por um longo período de tempo sem a presença de micro-organismo. Mas voltando à descoberta de Pasteur, a abiogênese é desmentida e não é mais considerada como verdadeira, ok, pessoal? Mas com isso, surgiu uma dúvida. Se a abiogênese não acontece, como surgiu a vida na Terra? E existem algumas hipóteses e eu vou falar para vocês. Uma das hipóteses é de que a vida veio de fora da Terra. Beleza! Segundo essa teoria, a vida chegou à Terra através de meteoritos. Isso significa que seres primitivos, né, extremamente resistentes, conseguiram aguentar a colisão de meteoritos, né, e passaram a se reproduzir na Terra, formando com o passar de milhares de anos as formas de vidas primitivas que temos conhecimento atualmente. Ok, gente? Mas apesar de ser uma boa teoria, ela não é muito viável. Porque para isso, né, esses seres eles teriam que ser muito resistentes, e ainda assim não responderia como surgiu o primeiro ser vivo, porque ele teria que ter surgido de algum lugar antes de chegar aqui. Então, a vida não pode ter surgido disso. Ela é uma teoria meio incompleta, porque nós
segundo essa teoria, nós nunca saberemos exatamente como houve o surgimento da vida, ok, gente? Num todo. Outra hipótese é o criacionismo, o que muita gente acredita aqui, que diz que Deus fez todas as espécies, né? E essa teoria diz que todas as espécies foram criadas exatamente da forma que são. Então, elas não evoluem, né? Ou seja, os seres, eles foram criados exatamente da forma que eles são e eles jamais sofrerão modificação. Mas a hipótese que é apoiada pela ciência e que é estudada é a teoria da evolução química. Segundo essa teoria, os seres vivos surgiram a partir de pequenas e constantes modificações das moléculas. Segundo essa hipótese, moléculas inorgânicas começaram a se unir, então, formando moléculas mais complexas, até chegarem em moléculas orgânicas. E essas moléculas, elas continuaram se modificando até formar o primeiro ser vivo. Para que os cientistas chegassem a essa hipótese, eles estudaram e analisaram também, né, diversos eventos sobre como isso poderia ter acontecido. Para explicar um pouco sobre essa teoria, temos que voltar à Terra primitiva, gente. Naquele período, havia muitas erupções vulcânicas. Essas erupções liberavam gases na atmosfera, ok? Então, no começo, né, quando começa ali o processo de resfriamento da Terra, que permitiu que a água, então, que existia apenas em estado gasoso, passasse a ser encontrada em estado líquido, formando os mares, as rochas. Nesse período, existia muitas descargas elétricas, gente. E radiações, né? Já que não existia, como eu disse antes, a camada de ozônio. Ele quem filtra os raios... né? A camada de ozônio que filtra os raios ultravioleta. Então, essa situação forneceu energia suficiente para acontecer a união das moléculas, como eu disse antes, e foi havendo, então, a junção de várias moléculas, né, até chegarem a uma molécula orgânica. Essas moléculas, elas caíam no oceano e se acumulavam, formando o caldo primordial. Nesse período, os principais gases encontrados na atmosfera eram a amônia, o metano, o gás hidrogênio, né, e o vapor da água. E nesse período não havia o oxigênio, ok? Após o passar de milhões de anos, as moléculas passaram a ficar maiores e mais complexas, né? E começaram a se agrupar, isolando o meio interno do meio externo, o que nos dá a ideia de uma célula, gente. Porém, ainda não eram células. Era o que existiu antes dos seres vivos. Mas foi graças, então, ao seu agrupamento, né, a esse agrupamento, que surgiram as primeiras células, então os primeiros seres vivos. Esses pré-seres vivos são chamados de coacervados. São moléculas orgânicas reunidas e envolvidas por água, e o envolvimento delas pela água fez com que o seu desenvolvimento se desse mais rápido do que os que estavam do lado de fora, né, gente? Então, após milhares de anos, esses coacervados, que possuíam aparências semelhantes às células, passaram a ficar mais complexos até formar um material genético, fosfolipídios que constituem a membrana plasmática, e foi assim que surgiram os primeiros seres vivos na Terra, gente. Após o surgimento dessa teoria, estudada por Oparin e Haldane, surgiu anos depois um cientista chamado Miller,
que fez o experimento para comprovar a evolução química. Formando algo similar à atmosfera, primitiva no caso, né? E a partir desse experimento, ele notou que a partir de uma molécula inorgânica surgiram moléculas orgânicas em forma de aminoácidos. Não foram seres vivos, né? Mas eles então conseguem, consegue com esse experimento embasar a hipótese da evolução química. Com isso, percebemos que a abiogênese não ocorre hoje, porém, um dia lá na formação dos primeiros seres vivos, a biogênese ocorreu. Então, a biogênese não ocorre atualmente, pois as condições da Terra mudaram completamente, mas lá no passado ocorreu. Ok, pessoal? Gente, mas é válido sabermos que nada do que falamos aqui é definitivo, né? Uma vez que a ciência, ela trabalha com hipóteses. E pode ser que ocorram algumas descobertas novas que mudam os fatos aqui. Pode ser que apareçam novas hipóteses, mas até o momento, então, a evolução química é aceita pela ciência, ok, pessoal? Agora partimos, então, para a evolução desses organismos vivos. Como eles se alimentavam, como se dava a evolução metabólica. Assim, surgem duas hipóteses. A primeira é a heterotrófica, que diz basicamente que todo ser inicial, né, que toda a vida inicial era heterotrófica. E a outra hipótese é a autotrófica, que diz que os primeiros organismos fabricavam seu próprio alimento. Ok, pessoal? Então, vamos iniciar falando sobre a heterotrófica. Essa hipótese, então, ela defende que os primeiros seres vivos, eles eram heterotróficos, que viviam em mares e lagos. Como ainda não existia oxigênio, eles não conseguiam fazer a respiração celular. Portanto, acredita-se que eles faziam nessa época a fermentação, né, gerando álcool e açúcares que liberavam energia. Essa energia era usada por eles, então, e com isso deu-se o aumento de organismos e a modificação da atmosfera. Com isso começou a ficar escasso, né, o alimento, e acabou tendo o acúmulo de CO2 na atmosfera. Assim, alguns organismos passaram a fabricar o seu próprio alimento a partir do CO2. Nesse momento, surge então a fotossíntese, e os organismos que fazem fotossíntese liberam oxigênio na atmosfera. E assim surge não só os seres autótrofos, como o gás do oxigênio também, né? E com isso surgiram organismos que começaram a usar o gás oxigênio, e esses seres fazem então a respiração celular, né? Gerando mais energia que o inicial, né? Que fazia a fermentação. E agora, para nós terminarmos, vamos falar sobre a teoria autotrófica, gente. Os estudiosos que defendem essa hipótese diziam que a vida surgiu no fundo dos mares, né? Uma vez que a Terra sofria constantes colisões de meteoros, e também por não ter alimento suficiente para esses organismos sobreviverem por milhões de anos. Eles defendiam que esses primeiros seres vivos eram autótrofos quimiosintetizantes, e diziam que esses seres usavam sulfeto ferroso, né? Mas gás sulfídrico, e a partir disso eles faziam a quimiossíntese e liberavam sulfeto férrico, o gás hidrogênio e energia. E que somente muito tempo depois surgiram os primeiros organismos heterótrofos que faziam ainda a fermentação, né? Uma vez que ainda não existia o oxigênio, e que passaram a liberar o CO2, o que facilitou a chegada dos fotossintetizantes e, posteriormente, dos seres heterotróficos que faziam a respiração celular, né? Uma vez que quem fazia fotossíntese liberava o gás oxigênio. Mas, para terminar aqui, gente, nós podemos notar que essa hipótese, ela é semelhante com a heterótrofa, né? Com a diferença, claro, de que os primeiros organismos, eles eram quimiosintetizantes, ou seja,
seres autótrofos, né? Mas são hipóteses bem semelhantes e, na realidade, a ordem delas não altera muito. Porque, de qualquer forma, houve o surgimento das duas, indiferente de qual foi a primeira a chegar, gente. E aqui nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço vocês pela presença e espero vocês em nossa próxima aula.